Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Vamos ler os versículos, apenas o verso 9. Efésios 1, verso 9. Hoje, irmãos, com a ajuda do Espírito do Senhor, nós vamos buscar diante do Senhor orientações para que então Ele mostre para nós aquilo que estava no seu coração durante muitos séculos, durante gerações. Efésios 1:9, a palavra diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te damos muitas graças por esse tempo, Pai, que quando nós, como Igreja do Senhor, nos reunimos, é uma ocasião muito especial. Porque nós sabemos, ó Pai, que todas as vezes que o Senhor nos reúne, o Senhor tem algo para nos dizer. Nessa noite, Pai, cremos que não será diferente. Nós estamos entregues nas mãos do Teu Espírito. Quem somos nós, ó Pai, para que o Senhor fale conosco? Mas o Senhor tem prazer em falar e se revelar a nós. Nessa noite, Pai, desvenda os nossos olhos, para que possamos então contemplar as maravilhas da Tua palavra. Revela-nos mais e mais de Cristo. Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa suficiência. Nós queremos, ó Pai, conhecê-lo mais um pouco nesta noite. Entregamos nas Tuas mãos este ambiente e também confiamos a Ti a Tua palavra, Pai, para que Tu estejas, pelo mesmo Espírito de habitação, interpretando e revelando a Tua palavra para nós, trazendo, ó Pai, concentração nas nossas mentes para que nós não venhamos, ó Pai, a estar com os nossos pensamentos em outros lugares, mas que eles estejam aqui, Pai, centrados naquilo que vai ser dito. Porque, Pai, cremos que quando nós lemos a Tua palavra, temos o Teu falar. O Teu falar, ó Pai, Ele é maravilhoso, Ele é penetrante, Ele é viva, Ele é eficaz. Por isso, Pai, a Tua palavra tem o poder de curar, restaurar, regenerar, Pai, de nos edificar. Fala conosco, Pai, nós oramos em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse primeiro versículo aqui, ele é muito especial para nós, o povo do Senhor. Ele trata aqui, irmãos, pelo menos de muitas bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus, que precisamos então nos apropriar delas. Agora, quando chega no versículo 9, temos algo muito especial, onde o Pai, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, resolveu então desvendar para nós o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito. Essa palavra aqui, beneplácito, significa o seu bom prazer. Então, isso significa que o Pai tem bom prazer em se revelar a cada um de nós. Queridos, desvendar o mistério da sua vontade. Esse mistério, nós sabemos que ele esteve oculto no coração do Pai por séculos e gerações. Desde os tempos passados, que alguns estudiosos colocam como que eternidade passada, porque nós sabemos que na eternidade não existe nem passada nem futura, mas por uma questão de didática, na eternidade passada, Deus, Ele tinha um segredo e guardou esse segredo em seu coração durante muitos anos e séculos. Chegando na plenitude dos tempos, então Ele resolveu revelar este segredo. O Pai guardou este segredo e graças ao Senhor, porque se Ele não quisesse revelar, nós nunca descobriríamos este mistério. Essa palavra mistério, ou como diz lá em Isaías 45, versículo 15, que o nosso Deus é um Deus misterioso. Essa palavra misterioso, a conotação lá hebraica tem uma raiz que diz que é um segredo. E tem uma outra
tradução grega aqui, desvendando no mistério, fala de uma forma muito clara que Deus estava com a sua boca fechada. Mas porque se Ele não falasse, obviamente nós nunca iríamos descobrir qual seria este mistério. Mas porque Ele é um Deus que fala, e chegou o tempo dele revelar esse segredo, então Ele desvendou. O que é desvendar? Desvendar é tirar as vendas dos nossos olhos. Não os nossos olhos, vamos dizer assim, da visão onde nós nos alimentamos a nossa alma. Os olhos é a boca da alma. Mas Ele desvendou os nossos olhos espirituais, porque Ele desejava então falar a respeito do seu segredo. E este segredo, Ele segundo o seu beneplácito, segundo o seu bom prazer. Essa palavra aqui, bom prazer, ela aparece também de uma forma muito linda, muito específica, lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 e 27. Vocês se recordam que lá Jesus ele disse assim: ó Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, porque isto foi do seu agrado, do seu bom prazer. Então, irmão, com relação a este mistério, Deus tem prazer em revelar para nós. Isso está no coração do Pai. Ele guardou em silêncio durante muitos anos, mas chegou o tempo dele então revelar o seu grande mistério. E esse grande mistério ele vai percorrer, irmãos, toda a palavra de Deus, todo o Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus falou deste mistério de uma forma fragmentada, não falou de uma forma total. Nem hoje também nós não podemos, irmãos, receber toda a revelação de Deus de uma forma total e absoluta, porque nós não vamos conhecer. Se Deus se revelar a nós de uma forma total, nós não suportaríamos, entende? Nós recebemos hoje tudo pela fé. Então nós vamos caminhar hoje, com a ajuda do Senhor, vendo a revelação deste mistério. Ele desvendou o mistério da sua vontade, que é segundo o seu bom prazer. Então ele teve um grande prazer em se revelar a nós. Então quando ele colocou em nossas mãos as Escrituras, ele colocou o seu coração. E nós sabemos que ele é um Deus que fala, e porque ele fala, nós podemos então conhecê-lo. O mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, queridos, nós vamos verificar aqui alguns pontos específicos, claro, que envolve a revelação da pessoa de Cristo, porque o Filho é o mistério de Deus. Então, Ele revelou o Filho para nós. E se Ele não revela, nós nunca iríamos conhecê-lo de uma forma como Deus deseja e tem prazer que nós o conheçamos. Agora, irmãos, nós vamos ler alguns versículos aqui, que, em primeiro lugar, vamos saber que este mistério que estava oculto foi revelado. Abra comigo, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 26. Então, Paulo, ele também, pelo Espírito, amava trazer isso para nós, para que nós então pudéssemos conhecer de uma forma real, de uma forma que possamos nos apropriar dessas experiências e tê-lo como a nossa realidade. Olha só o versículo 26, Colossenses 1, 26, a Bíblia diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Então, irmão, Deus guardou este segredo durante séculos e durante gerações. Os profetas, muitos deles, que tipificavam este mistério, faziam coisas sem saber que de fato eles estavam sendo figuras e sombras do mistério que havia de ser revelado. Porque lá Deus então falou de uma forma fragmentada, não total, não definitiva, foi em partes, como também nós hoje conhecemos ele em parte. Diz assim, então esse mistério aqui, ele esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, foi revelado aos seus santos. Agora olha 27, aos quais Deus quis dar a conhecer. Irmãos, essa palavra nós temos que apreciá-la. Temos que notar um detalhe aqui importante, irmão. Quando você for ler a palavra de Deus, atente aos detalhes
Nenhuma palavra, nenhuma vírgula foi colocada dentro das Escrituras a esmo. Como que, vamos dizer uma palavra assim, na gíria popular, não foi para encher linguiça, é a palavra de Deus. Então, são palavras preciosas que temos que apreciá-las, e porque tudo isso é para nós. Deus quis dar a conhecer. Se Deus não quisesse dar a conhecer, nós nunca saberíamos, irmãos, desse mistério. Aí ele diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Então, para nós, Paulo foi o apóstolo dos gentios. Isso o Pai quis dar a conhecer para nós qual seja a riqueza da glória deste mistério. A riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esse mistério, o mistério de Deus, é Cristo. E esse mistério, o Pai teve o seu grande prazer, seu bom prazer em revelar para cada um de nós. E o Pai deseja fazer acréscimos a respeito de Cristo. Porque, irmãos, eu disse para vocês aqui, em uma das reuniões, se você ler aquela carta de Gálatas, ela é impressionante. No capítulo 1, nós temos ali Cristo sendo revelado a nós. O mistério foi revelado a nós. No capítulo 2, Cristo vivendo em nós, Gálatas 2:20. E 4:19, o ministério do Espírito é formar Cristo em nós. Irmãos, às vezes, nós temos tão pouco de Cristo. Nós já somos filhos de Deus em Cristo, nós já cremos que fomos atraídos com Cristo na cruz, no seu corpo, ali nós morremos com Ele, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, Cristo é a nossa vida. Mas agora, irmão, se você está contente com o seu novo nascimento, saiba que Deus o Pai não está. O Pai deseja que o Filho seja formado no seu interior, porque convém que Ele cresça, que nós diminuamos. Porque senão, irmãos, nós não vamos desfrutar do Senhor. Muitos dos filhos de Deus não desfrutam de Cristo. Eles vivem numa guerra interior que são causadas por eles mesmos. Porque se Cristo é a nossa vida, vamos colocar para que vocês possam entender. Então, o nosso corpo é a casa de Deus. Nós somos casa de Deus, como igreja do Senhor. Então, Ele habita em nós. Quem que habita em nós? Se você ler, por exemplo, João 14:23, você vai descobrir que o Senhor disse assim: aquele que me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada ou habitação. Então o Pai, o Filho habita em nós. Então, irmãos, Ele nos comprou. 1 Coríntios capítulo 7:23 fala: por preço fostes comprado. Então nós pertencemos a Ele. 1 Coríntios 3:16 fala que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. 1 Coríntios 6:19 fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E em Gálatas 4, versículo 6, fala que o Espírito do Cristo glorificado habita em nós. Então, a Trindade habita em nós. Agora, como é que está a tua casa interior, irmão? Vamos observar, você já é um filho de Deus em Cristo Jesus. Você já nasceu de novo. Agora você tem um novo morador na sua casa. Vamos imaginar, você tem a sua casa. De repente você compra um sofá novo. E quantas vezes, tem marido que não se importa, mas tem marido que é muito zeloso, cuidadoso, quer que seja assim, dessa forma, a esposa, não, porque ele não coloca aqui? E ali há intrigas, há brigas, não é assim? Então, Ele mora dentro de nós, Ele quer fazer mudanças em nós, e mudanças para melhor. Por isso que muitas vezes Ele tem que operar em nós, a cruz tem que operar profundamente, não eliminando a nossa personalidade. Isso não é o objetivo do Pai, mas Ele quer nos moldar. Ele quer que nós entregamos a nossa vontade à vontade dEle, para que nós venhamos experimentar a sua vontade, que é perfeita, agradável e boa. Isso chama-se mente renovada. É uma vida psique entregue à vida zoe de Deus que habita em nós, para que Ele governe a nossa vida. Cristo não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Se é Senhor, Ele é quem manda. Então, quem que manda na nossa vida? É nós ou o Senhor?
Será que verdadeiramente Cristo é aquele que é o nosso guia? Nós entregamos a nossa vida para que Ele nos guie? Ou é nós que guiamos as nossas próprias vidas? Ou quem comanda nossas vontades são nós mesmos? Não é assim? E quando nós começamos a primar a nossa vontade, obviamente nós vamos ter consequências terríveis, vamos ter angústia. Às vezes muitas pessoas ficam tão angustiadas, elas não sabem por quê, porque estão resistindo ao Espírito de Deus que quer fazer uma mudança em nosso interior. Ele vai usar a cruz. Irmãos, quando nós resistimos ao Senhor, o próprio Senhor vai criar circunstâncias para nos quebrar. Ele nos frustra, porque Ele quer mudar, moldar e arrumar o nosso mundo interior. Já fomos libertos do pecado, o velho homem já foi crucificado com Cristo, agora Cristo é a nossa vida. Então, Ele deseja, irmãos, com a nossa vontade, porque Ele não fará nada em nós, nenhuma mudança contra a nossa vontade. Lembra do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, irmãos, Cristo fazia dele o que ele queria, levava Paulo para lá, encaminhava para pregar em determinado lugar. Paulo muitas vezes ele foi açoitado, mas nunca foi contra a vontade do apóstolo Paulo. Paulo, ele entregou a sua vida ao Senhor, era uma vida totalmente disposta a Ele, onde então Deus o Pai tinha em Paulo sempre respostas, e Deus então habilitava Paulo, capacitava Paulo a passar por situações muito dolorosas, irmãos. E hoje em dia, falamos hoje na nossa comunidade que estamos vivendo uma época, irmãos, que temos muitos cristãos dodói, cheio de autocomiseração, se esquecem que Deus é um Deus prático, e quando Deus vem tratar conosco, irmãos, Ele não vem assim e fala, vou tratar com você dessa forma, não vem, Ele vai usar um irmão. Talvez o irmão, parece que teu santo não cruza com ele, vai usar aquele irmão para vir tratar conosco na nossa alma. Eu creio aqui que muitas pessoas são irritadas, nervosas, então isso Ele quer tratar conosco, para que nós sejamos mansos, como Ele é, parecido com Cristo Jesus, porque o grande mistério já foi revelado para nós, nós temos habitando em nós o Todo-Poderoso, então Ele quer governar a nossa vida, mas nunca contra a nossa vontade. Ele deseja que nós entregamos a nossa vontade a Ele, irmãos, e graças ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vontade a Ele, pelo trabalhar dEle, irmãos, nós iríamos evitar tantos sofrimentos, se nós rendêssemos a nossa vontade à vontade do Espírito. Não haveria mais ciúmes entre nós, não haveríamos mais guerra entre os irmãos, não haveria mais divisões. Se você parar para pensar, você vai perceber que todas as divisões que acontecem, que todas as intrigas que acontecem no seio da igreja é por causa de ciúme, é porque minha vontade não foi feita, é porque eu fiz tanto e não fui reconhecido. Entende, irmãos? Isso não é vida de cruz. Agora, é maravilhoso saber que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo dentro de vocês. Nós temos uma esperança, agora sim, a esperança da glória, porque o nosso Deus e Pai, Ele tem prazer em se revelar a nós, em revelar o Filho a nós, o Filho bendito, aquele que se fez carne, porque, irmãos, Deus começou a falar, revelar o seu mistério, porque a palavra mistério também significa boca fechada. Deus ficou com a boca fechada durante muito tempo, mas quando o Verbo se fez carne, Deus abriu a sua boca e começou então a escancarar para nós a revelação deste mistério. Aqui em Colossenses capítulo 2, olha aqui o versículo 2 e 3, que diz assim, Colossenses 2, verso 2 e 3, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo,
Queridos, este mistério foi revelado para nós, que é o próprio Senhor Cristo. Ele abriu a boca e revelou. Hoje nós sabemos que o Pai fala conosco de uma forma definitiva no Filho. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim, que havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou de uma forma definitiva, total no Filho. Primeiro ele quis dar a conhecer qual seria este mistério. O mistério de Deus, que é Cristo, foi revelado para nós, irmãos. Graças ao Senhor que somos uma comunidade cristocêntrica, onde o Cordeiro de Deus é a centralidade da igreja. E os olhos do Pai estão no Filho. Os olhos do Pai estão em nós, porque o Filho está em nós. Cristo é o bom prazer do Pai. Então, o Pai tem bom prazer em você e em mim por causa do Filho. Vocês se lembram, lá em Gênesis capítulo 2, então quando Deus criou o homem, vocês se lembram que havia o Éden e Deus criou um jardim no Éden. E Deus colocou o homem no Éden. A palavra Éden significa paraíso, prazer, prazer de Deus. O prazer de Deus estava no Éden. Então, irmãos, nós sabemos que Deus começou então a ter prazer no homem também, que Ele havia criado. Mesmo Adão, sem nunca ter pecado, Adão precisava ter a vida de Deus no seu interior. Adão precisava nascer de novo, mesmo criado inocentemente, mas como que isso funciona? Irmãos, ali nós entendemos porque Deus colocou muitas árvores no jardim, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, mas Deus não podia forçar Adão a comer da árvore da vida, que era uma figura de Cristo, porque Deus ama tanto o homem, ama tanto você e tanto eu, que é insuportável para Deus o Pai habitar do nosso lado. Ele nos ama tanto, preza por essa união maravilhosa que Paulo fala em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É um espírito com Ele. Ele nos ama tanto que é insuportável para Ele ficar longe de nós, por isso Ele deseja morar dentro do homem, como o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um, numa unidade indissolúvel, e nós somos chamados para esta unidade, para estar com Ele, para viver nele e para Ele, para o Filho. Jesus orou lá em João 17, e chega no versículo 23 e Ele diz assim, eu neles e tu em mim. Percebe, irmãos? Para quê? Para que a nossa unidade seja completa, seja perfeita. Então, a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, a nossa responsabilidade é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que é a unidade? É vivermos juntos. O que é a igreja? É um ajudar o outro, não um espetar o outro, mas amar. O que é amar, irmão? O apóstolo Pedro, ele aprendeu tantas lições. Tem uma palavra linda que aparece aqui na carta dele. Abra lá em 1 Pedro capítulo 5. Veja que lição maravilhosa o apóstolo Pedro aqui ele aprendeu. Tanto é que essa palavra aqui, cingivos de humildade, aparece só aqui. Claro que em outras partes aparece, mas não com esse sentido aqui, irmão. Pedro 5, versículo 5, 1 Pedro 5, 5, ele disse assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Então, olha aqui, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade. Essa palavra aqui, cingindo-os de humildade, no grego significa, vistam um avental de escravos, para servir. Irmãos, nós temos que entender uma coisa fundamental. Enquanto nós não tivermos espírito de servo, nós nunca vamos servir uns aos outros. Nós nunca vamos tratar uns aos outros com humildade, com a manifestação de Cristo em nós. Porque é nossa responsabilidade, primeiro, considerar o irmão superior a nós. Em segundo lugar, irmãos, amar o nosso irmão e vestir o avental de humildade.
Agora, queridos, quando foi que Pedro aprendeu esta lição aqui? Lembra lá do Evangelho de João, capítulo 13? Se você observar lá, quando Jesus entrou com seus discípulos, ali para lavar os pés dos discípulos, Jesus tirou a roupa, cingiu-se de um avental, aquela toalha, e baixou ali para lavar os pés dos discípulos. Ele veio lavando de Mateus, veio lavando de Tomé. Agora, quando chegou em Pedro, Pedro disse: Senhor, o Senhor jamais me lavará os pés. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então ele disse o seguinte para Jesus: pode lavar-me o corpo inteiro. Jesus disse: não, Pedro, teu corpo já está limpo pela palavra, então somente os pés. Então Pedro aprendeu esta lição de humildade. Então tudo isso aqui é coisas práticas. Ele conheceu esse mistério de Deus, estava ali lavando o pé de Pedro, os pés dos discípulos. Imagina a cena, irmãos. O Rei dos Seis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, se prostrou para lavar os pés dos discípulos, especialmente ali de Pedro. Olha que cena linda, irmãos, que humildade é essa? Agora, este que é humilde, habita dentro de nós. Irmãos, nós não somos humildes, irmãos, nós somos arrogantes por natureza, nós somos cheios de conceitos, cheios de dar conselhos, de dar opiniões. Nós não somos humildes, irmãos. Enquanto Cristo não for formado em nós, nós vamos ser sempre arrogantes. Nós gostamos e buscamos reconhecimento. Parece que nós não entendemos a obra na cruz, irmãos. A obra da cruz, ela nos mata, nos crucifica. Agora, na salvação da nossa alma, aquele texto de Gálatas 2:20, nem todos podem sair dizendo: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo ali está falando da sua alma. Ele fala aqui sobre a questão da lei, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo, ali naquele versículo, está mostrando para nós que a vida dele, da alma, estava na cruz. E ele disse lá em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram, os que são de Cristo, crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. Os que são de Cristo, os que não são de Cristo, irmãos, vai conhecer todas as Escrituras Sagradas, vai passar beirando a cruz, até fala da cruz, fala que Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Isso é uma verdade, é a morte substitutiva, que Cristo morreu na cruz no meu lugar, mas a morte de Cristo ela é inclusiva. Nós também morremos com Ele. Irmãos, enquanto nós não crermos que fomos crucificados com Cristo e que ali na cruz Ele, como Cordeiro de Deus, tirou o nosso pecado. Lembra daquela pergunta que Isaac fez para Abraão, lá em Gênesis 22, no Monte Moriá? Pai, tem o cutelo, tem a lenha, tem o fogo, mas onde está o cordeiro? João Batista, então, vai responder essa pergunta em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado, irmão, tirar o pecado. O pecado é a fonte que produz pecados. Ele veio tirar a raiz produtora de pecados. De que maneira que ele tirou? É você tomando um banho de água aí, aceitando Jesus e tomando um banho de água lá na piscina ou no rio? O que adianta mergulhar uma cobra seca e sair cobra molhada? Não vai mudar nada. Se você não tiver uma experiência interior, uma realidade de que eu morri com Cristo, eu fui morto na cruz com Cristo. Colossenses 3:3 fala, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a verdade da palavra, e Jesus, irmão, manda nós fixar isto em nossos ouvidos. Abra por favor comigo, lá em Lucas capítulo 9, versículo 44. Esse texto aqui, irmãos, ele é muito interessante porque ele traz para nós algo que a gente não pode esquecer desses fundamentos que são fundamentais para o nosso crescimento.
Isso aqui é toda a plataforma, é o Evangelho revelado, é o mistério de Deus revelado para nós. Então Jesus disse assim no verso 44, Lucas 9, 44, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Isso é para a gente fixar, para não tirar mais. Ele disse assim, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. Irmãos, do que Jesus está falando aqui? Hoje nós sabemos porque foi revelado a nós, que Ele iria para a cruz morrer por causa do nosso pecado, para nos resgatar do nosso pecado, para nos libertar do nosso pecado. Irmãos, essa é uma palavra tão maravilhosa. Essa é uma palavra, irmãos, que nós não ouvimos mais pregar por aí, irmãos. Tem sido esquecida. Nós trazemos muitas mensagens médias, medíocres, que não alcançam o carnegão, o coração do homem. Irmãos, enquanto o homem não for libertado do pecado, enquanto não crê nessa verdade, vai viver um cristianismo murcho, sem graça, sem vida. Porque a vida, ela procede da morte. Se nós morremos com Cristo, Romanos 6, versículo 5, a palavra fala assim, porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora, se você não crer que não foi unido com Ele na semelhança da sua morte, morte de cruz, você não vai ter uma ressurreição igual a dele. Você está iludido, está enganado. É tempo de voltar para a palavra, fixar essa palavra nos seus ouvidos, para que ela desça para o coração. Que você creia que lá na cruz em Cristo, você morreu com Ele, foi crucificado com Ele. Não adianta ter a mensagem da cruz na cabeça e não aqui, irmão. Nós temos que crer verdadeiramente que eu estou morto com Cristo e Cristo é minha vida. Senão não tem cristianismo verdadeiro, irmão. Não vamos ter cristianismo apenas de meia sola. Eu creio que ninguém quer viver um cristianismo sem convicção, sem certeza. Olha, irmãos, na nossa pequena cidade ali, nós temos trabalhado muito com a morte ali, muitas pessoas que, às vezes, famílias nos ligam, vai lá que meu marido, meu avô, minha tia, minha avó estão morrendo. E pessoas que são evangélicas durante muitos anos e não têm certeza da salvação. Por quê, irmãos? Viveu numa igreja 40 anos, 50 anos, 80 anos. Conversei com o senhor algum tempo atrás em Arapongas, 80 anos, mais de 60 anos de evangélico e não tem certeza da sua salvação. Tem alguma coisa errada. Porque, irmãos, não adianta conhecer Bíblia se você não tem a realidade, a centralidade de Cristo e a cruz. Precisamos voltar para a palavra e não esquecer disto aqui, que está encoberto, não para os discípulos aqui naquela época, mas para muitos, essa palavra ainda está encoberto. Abra comigo aqui em Lucas mesmo, capítulo 18, ele reitera isso aqui, irmãos, Lucas 18, porque, irmãos, os discípulos, eles não tinham dificuldade em crer que Jesus era poderoso para transformar a água em vinho, eles não tinham dificuldade em crer que Jesus curava cegos, eles não tinham dificuldade em crer que Jesus levantava paralítico da cama, porque eles viam, Jesus ressuscitava mortos, e eles viam. Então, quando eu vejo, eu não preciso de fé para crer, eu estou vendo, tenho uma constatação de um fato. Agora, o que eu preciso é de crer naquilo que eu não vejo. Olha aqui, a partir do versículo 31, Lucas 18, verso 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitar, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. O que Jesus estava falando para eles aqui? Queridos, isso aqui é o evangelho genuíno. O que é o evangelho? Aquilo que Cristo é e fez. Qual que é o legado que Cristo deixou para a igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que é evangelho? Evangelho, Paulo fala em 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo crucificado, a pessoa e a sua obra. Este é o evangelho que a igreja primitiva pregava e vivia. Atos 5,40, todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de anunciar, de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. É
Cristo e a sua cruz. Irmãos, cadê Cristo nas nossas pregações hoje? Cadê a cruz nas nossas pregações hoje, irmãos? O que está acontecendo com o povo de Deus, irmãos? É uma época de apostasia, uma época de engano. Irmãos, é tão triste. Hoje muitos jovens adultos estão buscando algo extrasensorial, que eles sintam, que eles percebam que é de Deus. Não é nada disso, irmãos, é fé. Fé naquilo que está escrito, fé naquilo que Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, Ele veio para trazer Deus para nós, Ele morreu numa cruz e nos incluiu na sua morte, irmãos. Isaías 22:14 está escrito assim: mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente esta maldade ou este pecado não será perdoado até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Ah, Senhor, eu errei, perdão pelos meus pecados. Não, irmão, você morreu para o pecado, você não tem que pedir perdão pelo seu pecado, você tem que confessar o seu pecado. Confessar no grego significa concordar com Deus. Eu e você, nós nascemos em pecado e em iniquidade concebeu nossa mãe. Eu confesso que eu nasci assim, que eu fui feito assim, mas eu preciso de confessar que Jesus Cristo veio a este mundo em carne e Ele cumpriu toda a lei, os mandamentos e foi para a cruz. E ali na cruz, quando Ele foi levantado, Ele me puxou, Ele me atraiu ali no seu corpo na cruz, e quando Ele morreu, eu estava nele. Se eu estava nele, eu também morri com Ele, fui sepultado com Ele. Romanos 6,4 fala que fomos sepultados juntamente com Ele na morte pelo batismo. Morremos com Cristo, mas ao terceiro dia, meus queridos irmãos, Efésios 2,6, a Bíblia diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a posição que Ele nos colocou, irmão, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aqui, quando Jesus falou da sua morte e ressurreição, olha aqui a reação deles no verso 34. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, não foi revelado, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Você sabe como é que o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, interpreta isso para nós? Da mesma forma como o Senhor colocou. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler aqui apenas 2 versículos, o versículo 3. Quando Jesus disse que Ele iria para a cruz, morrer e ressuscitar, eles não compreendiam essa palavra era para eles encoberta aos olhos dele. Mas aqui, irmãos, nós temos também uma declaração do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo aqui para a igreja, não está escrevendo para ímpios. Ele disse assim, no verso 3, por que Paulo escreveu isso aqui? Porque há uma tendência muito grande, irmãos, de nós nos perdermos com tanto conhecimento. Às vezes nós queremos encher a cabeça das pessoas de conhecimentos e não do verdadeiro evangelho, Cristo. Quando nós pregamos Cristo, pregamos tudo para as pessoas, e Cristo está desde Gênesis até Apocalipse. Ali nós temos que encontrar Cristo nas entrelinhas, irmãos. Você saiu de Cristo, você começa a retroceder, você começa então a viver pelo seu sentimento, pelos conhecimentos, não pela realidade espiritual. Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui ele diz assim, lembra que essa palavra evangelho para ele estava encoberto, para os seus discípulos. Olha aqui, verso 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, será que esse evangelho não está encoberto na sua vida? Você tem uma experiência de morte e ressurreição com Cristo? Porque se você não tem, irmão, não descanse na dúvida e nem fuja dessa pergunta. Vá clamar a misericórdia do Senhor para que Ele revele. Quando Ele revelar, irmãos, isso no seu coração,
você vai ganhar uma experiência tão maravilhosa. Você não vai se pertencer mais a você, você pertence a Ele, pertence ao Pai. É tão gostoso quando o apóstolo João, escrevendo, ele tenta se ocultar, ele diz assim: é aquele a quem o Senhor mais amava. Claro que ele se sentia muito amado pelo Senhor e era amado pelo Senhor, mas o mesmo amor que o Pai tinha por João, pelos seus discípulos, não é menos por cada um de nós. Ele nos ama com um amor eterno, um amor que não se acaba. É claro que hoje nós não podemos compreendê-lo na sua totalidade, porque a nossa mente é perímetro de boné. A nossa mente nós queremos limitar a Deus pela nossa capacidade intelectual. Não, mas Deus está muito acima disso, irmão. Estava falando com uma pessoa essa semana, muito ansiosa, e uma cristã. Eu disse assim para essa pessoa, um texto que nós conhecemos, lá em Filipenses 4,6, quando o apóstolo Paulo, claro que ali é a voz do Espírito, a escrita de Paulo, mas a voz é do Espírito. Paulo nunca escreveu algo da sua vontade, foi por inspiração divina. Então, é Deus dizendo para nós: não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que não andeis ansiosos de coisa alguma? Irmão, se a gente conhecer o Senhor, nós não temos motivo para ficar ansiosos, porque o Todo-Poderoso habitando em nós, irmãos, misericórdia, nós podemos descansar, não é assim? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porque a ansiedade vai vir, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com orações e súplicas, com ações de graça. Aí o versículo 7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Então não tem motivo para nós ficarmos ansiosos, a não ser que nós não conheçamos a Ele, irmão, a não ser que o nosso conhecimento do Senhor seja sintético. Mas quando você vive uma vida de intimidade com Ele, irmãos, nós podemos ter intimidade com Ele 24 horas por dia, até quando a gente estiver dormindo. A melhor oração que nós podemos fazer é aquela que nós estamos dormindo, porque aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Percebe? Ele tem prazer em nós, Ele cuida de nós, irmãos. Olha só, abra aqui no Isaías capítulo 27, texto que eu amo citá-lo, porque esse texto tem rendendo na minha vida muito dividendos, e tem me feito crescer tanto, tem me feito descansar tanto no Senhor, nós como somos aquela vinha deliciosa do Senhor. Isaías 27, versículo 2 e 3, a palavra, ela diz assim: naquele dia, esse dia para nós já chegou, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. É para nós cantarmos. A comunidade cristã é uma comunidade de louvor, porque olha o versículo 3, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. Oh, irmão, que Senhor que nós temos, que Pai maravilhoso nós temos, é aquele que fez tudo por nós, porque Ele nos deu tudo, e o tudo de Deus é Cristo. Este mistério que estava oculto no coração do Pai, Ele revelou, escancarou para nós. Agora, irmãos, o que é muito triste é saber que muitos não aprenderam ainda a desfrutar do amor de Deus. Muitos ainda não aprenderam a desfrutar dos cuidados do Senhor. Muitos ainda não aprenderam a desfrutar da disciplina do Senhor, porque o Senhor ama os seus filhos, por isso Ele os corrige. E vai usar irmãos. O dia que você entender isso, que você está morto, você vai acabar toda a tua chateação. Você vai acabar todo querer ser um nariz empinado, eu sei mais. Não, a cruz já tratou conosco, irmãos. Agora temos que nos apropriar dessas realidades, tomar posse dessas verdades que estão na palavra de Deus. Que se você, por exemplo, ler Romanos, você vai descobrir que Romanos é o evangelho de Paulo. Ele fala lá no capítulo 1,
o meu evangelho. Mas chega lá no versículo, no capítulo 16, ele de novo vem falando desse mistério. Se vocês quiserem acompanhar comigo, eu vou fazer essa leitura aqui. Romanos capítulo 16, a partir do versículo 25. Irmãos, que lindo texto nós temos aqui. Romanos 16, a partir do verso 25. Aqui ele faz, um cântico, cujo fim é glorificar a Deus. Aí ele diz assim, Romanos 16, verso 25. De novo ele volta sobre o mistério que foi revelado. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Irmãos, isso foi revelado para nós, que é o próprio Cristo. E ele diz no verso 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, esse mistério é o que me encanta, que foi revelado a nós. Quando Cristo foi revelado ao meu coração, que gostoso que foi isso aqui. A minha esposa sabe disso e os irmãos que me conhecem também sabem disso. 10 anos eu fiquei pregando a palavra numa comunidade evangélica, sem nunca ter nascido de novo. Eu pregava a Bíblia de uma forma muito dinâmica, as pessoas se arrepiavam, choravam, mas irmãos, teve um dia que o irmão foi pregar lá em Arapongas, e graças a Deus que ele trouxe para o meu coração a revelação desse mistério, quando verdadeiramente eu pude compreender da parte do Senhor, porque Deus revelou ao meu coração, que naquela cruz, eu fui crucificado com Cristo, morri com Cristo, agora Cristo era a minha vida, que este é o mistério de Deus que foi revelado ao meu coração, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas que coisa mais deliciosa que eu experimentei naquele dia, eu fui regenerado, depois de 10 anos de crente, irmão, que gostoso que foi aquilo, que maravilha que foi aquilo. E depois dessa revelação, irmão, eu quis conhecer o Senhor, busquei o Senhor, deixei tudo para pregar este Senhor que me alcançou. Ele me chamou, me vocacionou, me curou até da minha gagueira. Hoje eu não gaguejo muito não, mas graças ao Senhor, pouco. Mas para falar de Cristo não precisamos enfeitar, irmãos. Basta abrir a palavra. Vamos anunciar Cristo crucificado. Ele é o poder de Deus para a salvação do pecador. Não adianta vamos lá no hospital visitar, vai orar lá pela minha mãe que está muito enferma, ela pode até morrer. Aí você ora lá para aquela mulher lá, ela morre, né? O que adianta isso, irmãos? Ela vai para o inferno confortada. Prega o evangelho. Minha senhora, a senhora está aí já pitimbada, daqui um pouquinho a senhora vai estar lá na glória. Mas lembre-se, Cristo na cruz fez uma obra em teu favor. Cristo já lhe tirou o seu pecado. Cristo é a sua vida pela ressurreição, e você foi justificada. Como é que eu sei que eu fui justificada? Porque Jesus ressuscitou. Romanos 4, 25, ele foi entregue por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Cristo é um sinal evidente de que fomos justificados. E Romanos 6,7 fala, aquele que está morto, justificado está do pecado. Ah, irmão, que lindo é isso aqui. Preguei para aquela mulher, ela falou, amém, eu creio, então vamos orar então. Aí nós oramos, aí no outro dia estava fazendo o velório dela. Se creu, eu não sei, mas nós pregamos a palavra. Temos que pregar Cristo, temos que pregar Cristo e a cruz. Porque a gente pensa que muitas vezes pessoas estão do nosso lado, elas conhecem, às vezes não conhecem. Porque enquanto a pessoa não morrer para o pecado no corpo de Cristo, ela vai continuar sendo um crente religioso. E vai morrer, vai para o inferno. Cristo veio, se pois o Filho vos libertar, que é o mistério de Deus, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, livres da morte, livres de você mesmo. Que coisa linda você ser liberto de você. Não ter que carregar você este fardo, não é assim? Misericórdia, irmãos. Então, graças ao Senhor que este mistério foi revelado aos nossos corações.
Ele é tão simples, parece ser tão simples, né? Mas é Deus se manifestado em carne, vindo até nós. Não foi nós que fomos até Ele, foi Ele que veio até nós e fez uma obra plena, perfeita, conforme diz Zacarias em Lucas 1. Ele nos suscitou uma plena e perfeita salvação, que não precisa de retoques humanos, porque foi inteiramente pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, um filho se nos deu. E os irmãos cantaram aqui, que cântico lindo, irmãos. Temos que cantar cânticos que expressam a realidade da palavra. Vamos pegar cântico do mundo para trazer, não, irmãos, temos que cantar a palavra, até nos louvores. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Agora, onde a palavra dele não é cantada, ele não vai habitar, ele não vai fazer parte daquilo que não condiz com ele. Então temos que tomar muito cuidado também com relação ao louvor, aquilo que nós estamos cantando. Tem cântico que nós não podemos cantar, né? Tem aquele cântico muito lindo, eu amo demais, em todo tempo eu te louvarei. Lembra desse cântico? Em todo tempo, muitos não podem louvar, porque tem pouco de Cristo ainda. Irmãos, tribulação não tem nada a ver com alegria. Alegria é uma coisa, tribulação é outra. Os verdadeiros filhos de Deus, que têm Cristo formado, sabe onde eles conseguem até se alegrar? Deixa eu citar para vocês mais um texto aqui. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Aqui o apóstolo Paulo ele vai dar aqui um testemunho, esse testemunho que nós precisaríamos de dar também com a nossa própria vida. Olha que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 7, versículo 4. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado. A palavra aqui grandemente confortado, porque o conforto vinha do Senhor. A palavra grandemente aqui ela não tem definição, porque Deus é infinito. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Parece que uma loucura, não é, irmãos? É como a palavra da cruz também é loucura, mas é para os que perecem. Paulo, você transborda de júbilo em toda a tua tribulação? Exatamente isso. Tiago também disse isso lá em Tiago 1:2, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E ali os versículos posteriores vai mostrar o porquê também. Quando Paulo especificamente expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora, a multidão pegaram Paulo, levou lá para o pretório, condenaram Paulo, deram muitos açoites nele e colocaram num cárcere. Aí, imagina só, irmãos, quando Paulo estava apanhando, ele podia até louvar ali, né? Porque o corpo está quente, você não sente muita dor. Mas depois amarraram Paulo e Silas lá naquele tronco, naquele cárcere, aquela masmorra fria. Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Com muitas dores, irmãos. Eles não fizeram ali rebelião, não queimaram o colchão, mas deram louvores e oravam ao Senhor. E o que foi que aconteceu ali, irmão? O coração do Pai não resiste. As cadeias caíram por terra. E quando aquele carcereiro viu que todos os presos estavam livres, tentou se suicidar, Paulo disse, não te faço nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro chegou para Paulo e disse, que farei, irmãos, para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. A palavra crer significa unido a. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. E lavou as vergonhas de Paulo, levou para a sua casa. E Paulo pregou para ele e para todos os seus e toda aquela família que creu em Cristo crucificado, foram batizados. O mistério foi revelado para eles também. Irmãos, esse mistério ainda está oculto para muitos. Então é nossa obrigação como igreja do Senhor. Não espera isso de pastor não, irmão. Por favor, você é igreja. Nós temos responsabilidades. Mas eu não sei pregar. Então convida as pessoas para vir à igreja, à reunião da igreja, para ouvir a palavra. É diferente, né? Quando você vai fazer a festa de aniversário da tua esposa, do teu filho,
Você manda um convite, você liga, ó, vem a tua presença, quero ver você lá no meu aniversário. Porque às vezes a pessoa tem condições para dar um presente muito bom, né? Você insiste. Mas por que quando a gente vai convidar pessoas para a reunião da igreja, às vezes a gente nem convida? Se ele saber que eu sou cristão, o que vai pensar de mim? Irmão, é diferente você convidar. Vamos lá na comunidade ouvir a palavra? Olha, eu tenho orado pela tua vida. Primeiro ora por ele, depois convida. Eu queria te ver lá para a gente ouvir junto a palavra de Deus. Não é religião, mas ouvir Cristo e a cruz. É tão bom, é aquilo que é bom para mim, eu quero passar para você também. Mas nós temos vergonha, irmãos, nós temos vergonha do Evangelho. E muitos é uma vergonha para o Evangelho. E agora, Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo tempo que abrimos a Tua Palavra. Pai Santo, continue a se revelar a cada um de nós. Continue a formar o caráter de Cristo em nós, Pai. Nós sabemos que Tu irá usar de todas as maneiras para que o Filho cresça em nós. Pai, nós estamos começando a semana hoje, Pai, já desde pela manhã ouvindo a Tua Palavra. Pai, nos guarde nessa semana. Confiamos a Ti todos os cuidados dessa semana em Tuas mãos, Pai. Abençoa-nos como igreja do Senhor. Sabemos que o Senhor não faz outra coisa a não ser nos abençoar, mas precisamos de Ti, Pai. Nos dê coragem para pregarmos a Cristo crucificado, para vivermos uma vida de crucificados. Sabemos que para Ti nada é impossível, Pai, desde que nós vivamos uma vida entregues em Tuas mãos. Abençoa a liderança dessa comunidade, os pregadores da palavra dessa comunidade, abençoa os irmãos dos louvor aqui, Pai, o ministério de criança, o ministério de visitação, o ministério de jovens. Pai, estende a Tua mão abençoadora e guarde em Teu nome esses amados. E em Cristo nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.